Olá, boa noite. Desculpem a nossa falha. Então, estamos começando a parte 2 da quinta técnica de 6 de julho de 2017. Nós estamos trabalhando aqui para melhorar as nossas transmissões e peço desculpas mais uma vez pela nossa falha. Mas vamos lá. Eu dizia que na análise do Bitcoin, considerando o fato de que ele fez 2 movimentos de alta e agora estaria no terceiro movimento de alta, eu dizia como o Charles Dow classificava os 3 movimentos do que ele então chamava de bull market. O primeiro movimento é aquele carregado, o primeiro movimento acontece na expectativa da melhora da economia, o segundo movimento na efetiva melhora da economia, o terceiro movimento quando a euforia que esses 2 primeiros movimentos é trazida ao mercado e aí é quando o mercado já começa a subir em função de especulação e chega a níveis eventualmente supervalorizados, né? E essa é a época em que a gente costuma dizer que, com todo respeito às profissões, o sapateiro, o sorveteiro e o engraxate estão comprando ações. Muito bem, se a gente traz isso para o Bitcoin, minha gente, o primeiro movimento, esse movimento aqui, teria acontecido na expectativa de que aquele white paper que foi solto pelo Satoshi Nakamoto, que quem não sabe é uma figura que ninguém sabe quem é, absolutamente incógnita, ninguém sabe quem inventou o Bitcoin. Então, esse primeiro movimento foi na expectativa de que aquela solução que ele deu para o problema que se tinha de ter uma criptomoeda na internet, que era o problema do double spending, né? Que uma pessoa eventualmente poderia gastar 2 vezes a mesma moeda, e foi exatamente isso que o Satoshi Nakamoto resolveu de uma maneira mais simples possível. Ele usou uma coisa parecida com a caderneta do dono da padaria, que vai lá e registra todas as transações de cada um dos clientes dele. O blockchain, que é a tecnologia que está por trás do Bitcoin, que permitiu que fosse resolvido esse problema de se gastar 2 vezes, nada mais é do que um grande livro contábil que tem todas as transações do Bitcoin até hoje, desde o início até hoje. Então, esse primeiro movimento teria sido na expectativa de que isso pudesse se tornar verdade. Já o segundo movimento foi na efetiva melhora da economia, como dizia o Charles Dow, mas aqui para o Bitcoin foi quando o Bitcoin já tinha pego. Já existiam corretoras negociando Bitcoin, já existiam estabelecimentos usando Bitcoin, já foram feitas as primeiros softwares que permitiam que você carregasse o Bitcoin nos seus celulares. Já tinham caixas eletrônicos que recebiam ou trocavam moeda, dinheiro vivo por Bitcoin e assim por diante. E esse terceiro movimento que está acontecendo agora, que nós estamos testemunhando, eu entendo que é aquele movimento em que a indústria de Bitcoin chama de mainstream são todos os bancos tradicionais, então são todas as corretoras tradicionais, essas corretoras que hoje negociam com ações, commodities e opções, né? Os bancos, os governos, as agências reguladoras, quando esse time está entrando nas criptomoedas e especificamente no Bitcoin. Então isso eu acho que é de um impacto enorme e isso eu acho que vai fazer tranquilamente o Bitcoin cumprir mais um processo de alta igual, e quer dizer, um trajeto de alta, uma amplitude de variação percentual igual às 2 anteriores, que, como nós vimos, são idênticas, né? E acredito piamente que existe uma possibilidade muito grande do Bitcoin chegar lá nos $100 mil. Muito bem. Como eu disse a vocês, eu quero dar uma ideia do tamanho desse mercado. E para isso nós vamos usar aqui nosso amigo Google e eu vou mostrar a vocês uma página na internet que chama-se CoinMarketCap. E por que eu não estou agora assim? Por alguma razão que eu posso desconfiar qual é, eu tenho que clicar 2 vezes no meu browser da Google, que é o Google Chrome, para que ele abra no meu computador Windows. Eu acho que alguma
pegadinha aí da Microsoft para que a gente prefira o browser dela, onde a gente tem que dar apenas um clique. Mas vai saber, né? Muito bem, então vou entrar aqui no Google e colocar Coin, já entrou CoinMarketCap. E agora eu vou mostrar a vocês um dos dezenas, talvez centenas de sites que mostram cotações de Bitcoin, gráficos de Bitcoin, etc. Eu estou aqui agora com uma notificação que me vem pelo e-mail, pelo browser, de um outro site chamado Bitcoin News, e vou ler para vocês aqui, ó, acabou de chegar: Germany's largest food delivery service with 11 mil restaurants now accepts Bitcoin. Então, eu estou tendo a notícia aqui, e isso, minha gente, olha, eu acabei de falar de mainstream, isso aí é uma notícia clássica que confirma totalmente o que eu estou dizendo, né? É o mainstream entrando no Bitcoin. Então, aqui está dizendo que o maior sistema de delivery de comida da Alemanha, com mais de 11 mil restaurantes, a partir de agora está aceitando Bitcoin. Isso é uma coisa assim importante, né? Torna o Bitcoin mais popular, mais aceito e assim por diante, né? Bem, esse site mostra a capitalização do mercado de Bitcoins. Então, perdão, do mercado de criptomoedas, né? Cryptocurrency, criptomoedas. São 807 criptomoedas, sim, você entendeu bem, são 807, ou melhor dizendo, 806 moedas, criptomoedas iguais, muito parecidas, ou com o mesmo jeitão daquela que, eventualmente, alguns de vocês já ouviram falar, chamada Bitcoin. Existem 152 ativos baseados na tecnologia do Bitcoin, que é a tecnologia de blockchain. Existem 4.446 mercados que equivalem a como se fossem assim bolsas de Bitcoin no mundo. A capitalização de mercado dessas empresas de Bitcoin, dessas moedas, é de 100 bilhões e 729 milhões de dólares. 100 bilhões de dólares. O volume diário é de 2 bilhões e 721 milhões de dólares. O Bitcoin tem 42% desse market cap aqui. E aqui a gente vê a capitalização de cada uma dessas moedas. Bitcoin tem uma capitalização de 42 bilhões, né? Por isso tem 42%, é 100%. Né? A segunda moeda é a Ethereum. A Ethereum é um empreendimento que criou uma plataforma para se desenvolver projetos usando a tecnologia de blockchain, a tecnologia que está por trás do Bitcoin. E, de quebra, ele também permite a elaboração do que se chama contratos autoexecutáveis, que é assunto para um outro dia, porque ele é bastante extenso. Mas são contratos que, como o nome diz, se autoexecutam, e eles têm uma infinidade de usos, esses contratos, né? A terceira moeda é a chamada Ripple, mas a Ripple é uma moeda feita por bancos. Então, ela não é distribuída e descentralizada e distribuída como o Bitcoin e o Ethereum, ela é mais concentrada. Litecoin é como se fosse um clone do Bitcoin e está indo muito bem porque ele está testando tecnologias que permitem ele ter uma escala de negociações muito grande. O Bitcoin hoje está enfrentando um problema de escalabilidade. A rede Bitcoin está conseguindo processar hoje apenas em torno de 6, 7 transações por segundo. E isso é pouco para se atingir o objetivo que é de se criar micropagamentos.
Porque à medida que fica difícil você registrar a sua transação assim quase que imediatamente, existe uma tendência a que se aumentem as tarifas que cada pessoa que faz uma transação paga de livre e espontânea vontade. É ele que define quem envia bitcoins é que define quanto quer pagar pela transação. À medida que a rede está lotada, as pessoas tendem a pagar mais para que a sua transação seja feita de maneira mais rápida. Há alguns meses atrás, a rede não estava lotada, o custo de cada transação era de centavos de dólar. Agora está em aproximadamente $1 ou $2 o custo da transação. Mas os players, os vários segmentos envolvidos no Bitcoin estão tendo muitas e muitas conversas a partir de um seminário que teve recentemente agora, Consensus, em Nova York, e existem várias possibilidades de se escrever, mudar um pouco o código do Bitcoin. Isso só acontece com a concordância da grande maioria dos participantes do mercado de Bitcoin, que são milhares, né? Mas existe a possibilidade de se fazer algumas mudanças no protocolo ou no software que comanda o Bitcoin, e com isso a lotação de hoje ficaria a mesma coisa que a gente pegar um trem de metrô lotado e você transformar ele em uma situação em que todo mundo está sentado e tem um monte de cadeiras vagas. Então, só para você ter ideia, hoje esse livro de registros, que é o blockchain, ele na verdade funciona com blocos de registros, por isso o blockchain, né? Cada bloco de registro hoje é linkado, ele é grudado na corrente de blocos a cada 10 minutos. E cada vez que se cria um bloco desses, que se fecha um bloco com todas as transações, cria-se hoje 12,5 bitcoins. Porque o software, desde o início, previu que nos primeiros 4 anos, a cada bloco fechado seriam criados inicialmente 50 bitcoins. 4 anos depois, 25 bitcoins. Agora, nós estamos em 2017, em julho de 2017, já se passaram 8 anos da criação, então, de alguns meses para cá, a rede começou a remunerar quem fecha o bloco com 12,5 bitcoins. Quem fecha o bloco, que é um dos milhões de computadores, não são milhões de empresas ou de pessoas, mas são milhões de computadores, porque cada empresa hoje se tornou um big business, esse processo de participar da rede, proteger a rede e ter eventualmente o direito de fechar o bloco, colar o bloco ao bloco anterior de uma maneira encriptada, de maneira que ninguém consiga modificar isso nunca mais na vida, e eventualmente ser remunerado por isso. Hoje, 12,5 bitcoins, se a gente multiplicar isso por $2.500, eu estou fazendo a conta aqui, 12,5 entre 2.500 vezes dá $31.250, que quem tem o direito de fechar o bloco recebe como remuneração. Isso é criado, essas bitcoins são criadas a cada bloco, e quem fecha o bloco recebe esses $31.250, além de todas as transações pagas das transações que são incluídas nesse bloco. Você deve estar se perguntando, bom, todo mundo vai querer ter o direito, como é que faz para o cara ter o direito? Olha, para o cara ter o direito, ele entra num processo que hoje chama-se prova de trabalho, proof of work, em que ele tem que mostrar trabalho
E isso tudo logicamente eu estou tentando simplificar, mas ele é bastante complexo, também tema para uma outra quinta técnica, mas basicamente cada um dos computadores ligados à rede que está lá tentando ter o direito de fechar o bloco, ele tem que resolver uma espécie de uma charada matemática, um sudoku da vida, em que que para ser resolvido é bastante complexo. A complexidade, por sinal, é o próprio software que determina, e essa complexidade é determinada de maneira a fazer com que ele seja resolvido, considerando o nível atual dos computadores, em torno de 10 minutos. Assim sendo, se o problema começa a ser resolvido em menos de 10 minutos, o software automaticamente aumenta a complexidade, e se ele passa a ser resolvido em mais do que 10 minutos, o software diminui a complexidade. Ele tem poder de fazer isso online, a cada 10 minutos ele pode regular a complexidade. Eu não sei se é a cada 10 minutos ou se é a cada dia, mas enfim, o software regula de maneira que o bloco seja resolvido em 10 minutos. Então, enquanto nós estamos falando aqui, alguém, eventualmente, algum dos milhares de computadores que estão ligados à rede, eventualmente bateu o martelo e falou bingo, logicamente é modo de falar, né? Ele manda um comunicado para a rede, fala resolvi, mostra a resposta, o problema é dificílimo de ser resolvido, mas é muito fácil de se confirmar a resolução do problema. E então todo mundo entende que esse computador resolveu essa questão, e aí ele então criam-se então as 12,5 bitcoins, e ele vai relacionar todas as transações, porque esse bloco tem que ter no máximo 1 mega por enquanto, né? Uma das coisas que está se propondo é que, e provavelmente vai acontecer, é que esse bloco vai ser estendido para 2 megas. Então, vai se instalar o dedo e vai se dobrar o tamanho, a capacidade de processamento da rede Bitcoin, né? Por que 1 mega? Porque o idealizador, o Satoshi Nakamoto, fez um bloco pequeno para que isso dificultasse ainda mais o trabalho dos eventuais hackers atacando eventualmente a rede. Imaginem que nós estamos falando de um banco que tem hoje valores de 42 bilhões de dólares. Vocês imaginem quantas pessoas não têm interesse de atacarem isso, né? Mas à medida que a gente vai entendendo o processo, você vai vendo que a coisa bem, tá nada melhor do que os fatos, né? Essa rede está funcionando há 8 anos sem problema absolutamente algum, né? Então, o chamado minerador, né, que são esses computadores que estão ligados à rede, tomando conta da rede, fazendo a proteção da rede e tentando fechar o bloco, ter o direito de fechar o bloco, resolvendo o problema para ter o direito de fechar o bloco e receber os 31 mil dólares lá e mais o custo das transações. O que ele faz é que ele vai ordenar essas transações todas que estão na rede, circulando na rede, por ordem de taxa, e logicamente eles vão pegar as que estão pagando mais taxa, porque essas taxas vão para o bolso deles, né? Então essas taxas dá mais aí alguns bitcoins. Então se a gente pode falar que cada minerador hoje que fecha um bloco ganha 40 mil dólares, né? Então é isso que acontece para se criar essas bitcoins, né? Mas vejam vocês a quantidade de moedas que existem, né? O intuito disso é mostrar, vocês já devem estar, quem está com o computador já deve estar com o site aí na tela, CoinMarketCap. Eu estou aqui na 41ª moeda, MCAP, que tem um market cap de 128 milhões de dólares. Então, se a gente imaginar que cada uma dessas aqui é uma empresa, imaginem a indústria, o tamanho da indústria que foi criada, né? Então, as primeiras 100, a centésima vale 22 milhões de dólares hoje, né? Qual é a empresa que vale 22 milhões de dólares, né?
A minha, infelizmente, não vale. Gostaria que valesse, quem sabe nós chegamos lá ainda, mas não vale. Então vejam o tamanho dessa indústria, né? Para a gente chegar a 10 milhões de dólares, a empresa que vale 10 milhões de dólares, são 167 empresas que valem mais do que 10 milhões de dólares, com a primeira, como nós vimos, Bitcoin valendo 44 bilhões de dólares, né? Então, esse é um mundo enorme que surgiu e a gente aqui na Enfoque está investindo bastante nisso. Esperamos contar aí com a sua preferência se você for entrar nesse mundo. E estamos às ordens, vamos estar criando o curso. Já dei o meu primeiro curso fechado a uma empresa que está entrando no mercado. Se você tiver interesse, entre em contato conosco aqui, 3957-5822, e a gente pode conversar sobre fazer cursos fechados na sua empresa ou com o seu grupo de amigos. Eventualmente a gente pode ter disponibilidade para apresentar o curso, não seria em dia de semana, mas em fim de semana a gente pode sair de São Paulo e ir para outros lugares do Brasil e de repente até, por que não, aqui da América do Sul, né? E é isso aí, nós vamos estar... Eu estou criando também um outro canal que provavelmente, bem, eu vou me reservar ainda na próxima Quinta-Tech. Nós estamos registrando o nome ainda no INPI, não registrei, por isso eu vou estar falando para vocês na próxima semana, mas vai ser um canal de criptomoedas. Então é isso, minha gente. A partir da próxima quinta-feira, a gente vai estar falando mais assuntos sobre criptomoedas e vamos ver se na semana que vem o mercado já vai nos dar uma dica um pouco mais clara sobre o que vai acontecer com essa atual acumulação lá do índice Bovespa. Bem, eu na verdade preciso ver se nós temos algumas perguntas, né? Nós estamos no ar em tempo real. Júnior, temos alguma pergunta que eu poderia responder? Não temos. Hoje, acho que por conta da nossa parada, a gente teve pouco interesse nas perguntas. Muito bem. Então, é isso aí. Vejo você na próxima quinta. Obrigado por assistir nosso vídeo.